Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco de como que foi minha viagem lá para São Paulo, onde eu fui convidado pela Kart Panda a ir no podcast deles. E esse podcast que é sobre finanças, negócios, e para você tá indo nesse podcast, você tem que ter atingido uma marca de mais de 2 milhões de faturamento na sua loja online. Depois que eu consegui bater essa meta, eu resgatei a recompensa e eles me chamaram lá para esse podcast. E toda essa viagem foi tudo pago pela própria Kart Panda, foi tudo 0800, desde hospedagem, alimentação e também a passagem. Eu saí aqui da minha cidade, no interior de Minas Gerais, numa quinta-feira. Como não tem voo direto lá para São Paulo, eu tive que fazer uma conexão em BH. Saí bem cedo, acho que foi 5 horas da manhã o voo ali. Cheguei lá em BH, ainda tinha que esperar mais dar o horário do outro voo. Então eu já aproveitei e fui para a sala VIP do aeroporto lá de BH. Seria uma sala VIP do Banco Inter, porém eu usei o cartão do C6 porque meio que é compartilhado. E cara, foi uma experiência muito legal. Eu não tinha ido nessa sala VIP em específico, eu só tinha ido lá em Guarulhos. E a sala de BH, cara, é menor do que a que eu fui em Guarulhos, porém comida muito melhor. Eu pedi ali uma tapioca doce, pedi algumas comidas também. Lá para quem não sabe como é que funciona uma sala VIP, vão ter um buffet ali, você pode servir à vontade, né, com comida mesmo. Vão ter alguns petiscos, aí a bebida também é à vontade, água, uísque, qualquer coisa que você quiser, eles têm lá, tudo à vontade. E para ter essa sala VIP, você tem que ter um cartão de crédito que te disponibiliza essa sala VIP. E como eu tenho aqui através do C6 Bank, eu aproveitei. Depois do horário do meu voo, cara, já fui direto ali para São Paulo e chegando lá, era quase de noite já, tive que pegar Uber para ir pro hotel ali. E chegando lá no hotel, eu fui fazer o check-in, um hotel, pô, muito top, de alto padrão mesmo. O pessoal da Kart Panda sempre capricha em relação a isso. E depois de fazer o check-in, eu fui lá pro quarto. Cara, eles até deixaram uns presentes para mim ali no quarto. Foi um negócio bem bacana mesmo, que eles planejaram ali para mim. Eu tava bem cansado, então dali eu já fui descansar também. E eu gravei um pouco do quarto também para mostrar para vocês. E bom, rapaziada, chegamos aqui no hotel. Cara, estrutura aqui absurda, velho, que a Kart Panda preparou pra gente. Igual eu falei aí no começo do vídeo, a gente veio pra um podcast. Eles me convidaram ali pro PandaCast, né, que é o podcast da Kart Panda. Aqui eles me deram até uma lembrancinha. Eu já mostro pra vocês. Cara, feliz demais de estar podendo desfrutar disso daqui. É fruto de muito trabalho. Não foi fácil, né? Porque pra estar sendo convidado pra esse podcast, você tem que atingir um nível de faturamento ali que eles exigem. Esse convite deles, né, pô, tudo pago, hospedagem, a passagem também, ida e volta, tudo 0800, demonstra que, pô, qualquer um pode chegar aqui, qualquer um com muito esforço pode também chegar nesse nível. E, cara, só agradecer mesmo. Também tô querendo ir no jogo do Corinthians ou do Palmeiras aqui para conhecer mesmo, né, os estádios. Acho que vai ser legal e eu vou gravar tudo pra vocês aí. E vou mostrar pra vocês aqui o quarto também, cara. Aqui tem tipo como se fosse uma mini cozinha. Tem um micro-ondas aqui, a pia, frigobar. Tem uma poltrona aqui também. Já espalhei ali a mala mesmo, já comecei a fazer bagunça. Aqui tem uma mesinha, né? Isso aqui provavelmente eu vou usar amanhã pra mexer no notebook, resolver algumas paradas. E tem a televisãozinha, a cama aqui e o banheiro também, que daqui a pouco eu vou estrear ele, tomar um banho, que eu tô desde cedo viajando. E vamos abrir também, pô, o presente aqui da Kart Panda. Muito legal, cara, que eles, pô, prepararam tudo bonitinho aqui pra mim. Já deixaram tudo no jeito. Olha aí que legal. Garrafa 10 Stanley. Aqui tem uma cartinha também. Já vou abrir. Vamos ver aqui. Aqui algumas pulseirinhas da Kart Panda. Até a lua, filho, vai. Panda House. Aqui provavelmente essas pulseirinhas aqui eles dão para quem vai no podcast. E também tem mais uma. Isso aqui aparentemente é um mousepad, cara. Legal, tava precisando mesmo. Aqui eles mandaram essa cartinha, ó, bem-vindo ao PandaCast, é um prazer imenso receber você em nosso programa, estamos ansiosos para falar um pouco sobre sua trajetória e compartilhar sua história com nossos usuários. Obrigado por aceitar o convite para participar do PandaCast, temos certeza que esse episódio vai ser ótimo. Deixamos alguns presentinhos aqui no quarto e nos vemos em breve lá no nosso estúdio. Cara, é a cartinha aí para falar um pouco sobre os presentes, né, e agradecer e tal. Enfim, muito legal mesmo, gostei demais, cara, a Kart Panda sempre capricha aí nos detalhes, isso aí faz muita diferença, cara. Inclusive tem outro mousepad aqui, não é só um não. Difícil vai ser colocar tudo isso na mala depois, que a mala já tá cheia.
E, cara, legal demais. Demais. Inclusive, vamos abrir aqui a garrafa pra ver como é que ela é. Porque, cara, a Stanley é a Stanley, né? Eu tô com uma mão só aqui, então vai ser um pouco difícil, mas acho que deu. Ô, louco, cara. E é personalizado, hein? Aqui é a garrafa da Kart Panda. PandaCast. Com a Stanley. Legal demais, cara. É como se fosse uma jarrinha aqui, ó. Talvez pra colocar café, suco, não sei. Mas legal demais. Fera demais. E, cara, eu tô bem cansado. Amanhã aí a gente provavelmente vai fazer o podcast à tarde. Eles ficaram de me confirmar. Mas vai ser à tarde, provavelmente. Eu gravo um pouco, mas amanhã eu vou ficar aqui até segunda-feira. Então, hoje é quinta, vou ficar sexta, sábado, domingo aqui em São Paulo. Segunda eu vou embora de manhã. Então vai dar pra gravar bastante coisa. Vou ver aí se eu consigo ir num estádio, num jogo. E acho que vai ser bem legal. E vou compartilhar com vocês, é claro. Amanhã a gente se vê. Vou pedir alguma coisa pra comer aqui, né? Porque São Paulo, acredito que ir em algum lugar aqui vai ser meio perigoso. Inclusive, cara, quando eu cheguei aqui no hotel, eu fiz uns takes da fachada do hotel. O cara, pô, não, pelo amor de Deus, não saca o celular, não. O segurança do hotel, aqui na porta do hotel, o segurança já falou pra baixar o celular, que eu achei até que era proibido gravar no hotel, só que tava com medo de eu ser assaltado, então tem que ficar esperto aqui em São Paulo. Eu não tô no interior de Minas, mas não. É isso, vou descansar aqui, pedir alguma coisa pra comer e amanhã a gente tá de volta. Bora. Rapaziada, eu falei que eu ia descansar. Tamo aí, ó, mexendo com planilha, resolvendo alguns BOzinhos. E o lanche chegou. Agora são 11h10. Terminar aqui o que tem pra resolver. Daqui a pouco eu vou assistir um filme e descansar, que amanhã é um novo dia. Então, é isso. Simbora comer agora. Cara, o lanchinho é bom, viu? Batata aqui é boa. No outro dia de manhã, fui tomar o café da manhã, cara. O café também muito bem servido, a comida tava muito boa. Era bem completo mesmo, mas eu não queria extrapolar, né? Pra não passar mal no meio do podcast à tarde. Então, comi um negocinho de leve ali, pão de queijo, suco, bem de boa. Quando foi na hora do almoço, eu fui almoçar com um amigo meu. Tem um amigo meu que mora lá em São Paulo, inclusive eu fiquei lá na casa dele de um dia pro outro, né? Antes de ir embora. E a gente foi almoçar nesse dia antes de eu ir no podcast. O hotel também era bem próximo da onde esse amigo meu morava e também era próximo da onde seria o podcast. Então, meio que ficou ali no bairro Pinheiros, é um bairro nobre lá em São Paulo. Então, foi tudo muito tranquilo, né? Em relação a trânsito e tudo. Depois do almoço, eu fui, enfim, pro podcast, né? De fato, tava bem ansioso. Rapaziada, tamo aqui. O Felipe, o apresentador, foi no banheiro. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da estrutura do podcast deles, cara. Fera demais. Cara, se não me engano, esses microfones aqui são mais de R$2.000. Só daí vocês já conseguem ver aí o nível que os caras estão, né? Top demais. A gente vai começar a gravação aqui e daqui a pouco a gente volta. Mas, cara, o pessoal da Kart Panda me recepcionou muito bem, o pessoal me deixou muita vontade lá. Cara, foi uma conversa mesmo assim, bem tranquila. Inclusive, esse podcast, infelizmente, vai demorar um pouco pra sair, ele vai sair só em maio. Ele sai no final de maio, mais ou menos, porque como são muitos podcasts que eles gravam, eles já deixam uma lista ali planejada, algumas datas já programadas, no caso. E o meu tá planejado aí pra fim de maio, pra poder estrear. Então, já segue a Kart Panda lá, segue aqui no canal também que eu vou estar avisando quando for lançado. Esse prédio que eu tava gravando, cara, eles alugam uma sala nesse prédio só pra poder fazer o podcast. Então, o Felipe que tava lá, ele me falou mais ou menos quanto que era. Se não me engano, era mais ou menos 8 mil ali por mês só pra alugar a sala e fazer os podcasts. Então, tem toda uma estrutura, né? A sala de podcast ali é muito bacana. Nesse prédio, inclusive, tem a própria Shopify, tem a empresa da Boca Rosa, não sei se vocês conhecem, mas é bem famosa. Então, é um prédio mesmo voltado pro empreendimento. Essa rua que eu tava não chega a ser a Faria Lima, mas é uma rua cheia de empreendimentos, né? Cheio de empresas grandes, de grandes negócios. Cara, você já sente um ar diferente ali, cara. Realmente São Paulo é um lugar diferente, principalmente nesse tipo de bairro. Depois do podcast, o apresentador lá da Kart Panda me convidou para poder ir jantar com ele. Geralmente eles fazem isso com os convidados, né? Depois do podcast, ou eles levam para almoçar, né? Quando o podcast é de manhã, ou jantam ali depois do podcast, quando ele é mais à tarde. E a gente foi no Paris 6, que era praticamente uma rua atrás do
do podcast. A gente foi a pé mesmo ali pro Paris 6. E pra quem não sabe, o Paris 6, ele tem um cardápio ali com o nome de algumas pessoas famosas. Então tinha o Chorão, tinha, por exemplo, Luva de Pedreiro, tinha também Neymar, Marília Mendonça, enfim, tinha vários famosos. Tinha até o Hugo Neneca lá, do goleiro do Corinthians. E, cara, comida surreal de boa, realmente, cara, é um restaurante que vale a fama que tem, comida é muito boa, pedi uma sobremesa lá também com o Felipe, então foi muito legal, cara, a gente conversou bastante, ele é um cara que também, assim como eu, mexia com drop e virou o apresentador do programa do podcast lá da Kart Panda depois que trabalhou com o drop, então a gente conversou bastante coisa sobre drop, ele falou que tinha vontade de voltar a mexer e tal, então foi uma conversa muito legal com ele, assim como foi no podcast, né, foi uma conversa mesmo, como se estivesse nós dois ali trocando ideia, trocando networking, foi muito da hora, e toda essa experiência que eu tive, que estou tendo ali, né, que eu tava tendo ali em São Paulo, foi graças à importação. Como vocês podem ver, eu tô com a camisa aqui da seleção, a nova camisa 2026, cara, já tô vendendo a rodo essa camisa, acredito que ainda dá pra vender muito nessa Copa do Mundo 2026, a Copa ali deve estar faltando uns 2 a 3 meses ali para a Copa, no momento que eu estou postando esse vídeo aqui. Então eu vou estar deixando aí embaixo o link do meu treinamento, onde eu ensino a como importar esse tipo de produto aqui, pagando cerca de 10 dólares ali, 9 dólares numa camisa, que vai dar mais ou menos 50 reais. Quais estratégias eu uso para revender isso a 200, 250 reais, tendo um lucro astronômico, principalmente agora na Copa, que está sendo uma mina de ouro. Então, primeiro link na descrição, vai estar o link do meu treinamento, se você tiver interesse, vale a pena dar uma chance, dar uma conferida lá. E cara, depois do podcast, depois do jantar ali, eu voltei pro hotel, fui resolver algumas coisas também no notebook e tal, e no outro dia, lá no último dia que eu fui ficar em São Paulo, eu e esse amigo meu, a gente se reuniu, eu fui visitar ele na casa dele lá em São Paulo, e a gente tinha feito uma programação ali para eu poder aproveitar um pouco mais de São Paulo, né? Como era a segunda vez que eu tava indo, então tinha muita coisa para conhecer. Inclusive eu fui no Parque Ibirapuera, só que eu acabei nem gravando, então eu fui lá no parque, foi, pô, experiência muito da hora. O parque lá é enorme, eu cansei de andar lá dentro e não acabava. E também, depois do Parque Ibirapuera, a gente foi no jogo da Portuguesa, cara. Eu fui conhecer o estádio Canindé, tava tendo Portuguesa e Corinthians, era mata-mata do Campeonato Paulista, então, cara, você imagina como é que tava, cheio de corintiano na rua, e a gente foi no setor da Portuguesa, então, tipo assim, a gente tava com camisa normal e tal, falando, pô, vamos comprar uma camisa da Portuguesa, não estamos fazendo nada. Daí a gente entrou, lá dentro do estádio mesmo, tinha uma lojinha da Portuguesa, a gente pegou e comprou umas camisas lá, cara. Comprei uma camisa da Portuguesa e fui pro estádio com esse amigo meu e um outro colega de quarto dele. Foi uma experiência muito da hora, cara, os torcedores da Portuguesa são muito fanáticos. Deu pra perceber isso lá na hora do estádio. Vou deixar alguns takes passando aí pra vocês também. Seu viado! Juiz da puta! Infelizmente a Portuguesa não passou, foi pros pênaltis, cara, foi um jogaço. Eu gravei alguns pênaltis aí, mano, o Hugo Souza catou acho que foi uns 3 pênaltis, contando com o jogo normal, o jogo quando foi pros pênaltis também, então foi um jogaço. Foi muito da hora, foi uma experiência muito legal ter conhecido o estádio da Portuguesa. Depois do jogo ainda a gente teve que arrumar um táxi, porque Uber não achava, tava cheio de corintiano lá querendo brigar no final do jogo, então a gente ficou meio apavorado, né? Mas acabou dando tudo certo, a gente conseguiu entrar num táxi e voltar pra casa. Acabou que deu tudo certo. No outro dia, como eu tinha que ir embora de tarde, né? Eu tinha que, sair, porque lá em São Paulo é dessa forma, você tem que sair 2, 3 horas antes de Uber pra ver se você consegue chegar a tempo, né? O meu voo era 1 hora, então, tipo assim, eu tive que almoçar umas 10 horas da manhã. Um amigo meu me sugeriu comer um burrito, que era uma comida que eu nunca tinha comido. Então eu pedi burrito, nacho, que é a comida mexicana ali. E, cara, eu gostei até, mas não sei se eu trocaria por uma comida típica brasileira, não. Depois de ter comido, me despedi do meu colega, eu saí lá do AP dele, era umas 11 horas mais ou menos. Eu tinha que estar no aeroporto meio-dia. E aí
ia dar o tempo certinho ali, as 2 horas antes que você tem que chegar no aeroporto. Acabou dando tudo certo, apesar de ter pegado um trânsito absurdo. Eu fui pro aeroporto voltar aqui pra minha cidade, cara. E eu já fui embora, já imaginando com a próxima viagem já planejada, porque o pessoal da Kart Panda me convidou pra viagem que eles fazem, né, que é o Panda Meeting, que é a viagem de R$1 milhão. Sim, eu fiz a de 2 milhões antes da de 1 milhão, porque essa viagem de 1 milhão, esse Panda Meeting, eles têm que esperar um número de pessoas atingirem, né, esse faturamento para poder fazer esse evento. Então, eles juntaram ali 30 pessoas que faturaram 1 milhão, esperaram um tempinho e chamaram a gente para poder ir lá em Balneário Camboriú para poder estar participando do Panda Meeting, que é uma experiência ali com outras pessoas que também faturaram, é um networking absurdo. Eu também já fiz essa viagem e vai ter vídeo aqui no canal. E se você não quer perder esse vídeo, então já se inscreve aqui no canal. Eu vou estar postando mais vídeos aqui com mais frequência, vou postar dica, inclusive postei aqui algumas estratégias que eu utilizo para poder vender camisa de time. Vou tá deixando aqui no card, não sei se qual lado que é o do card aqui, mas vou tá deixando aí. E basicamente minha viagem foi essa, cara. Voltei para minha cidade, foi uma experiência muito bacana. Agradeço muito a Kart Panda aí. Você que tá começando e precisa de um gateway de pagamento, um checkout que converte, não tô ganhando nada por isso, a Kart Panda foi a que me ajudou, é a que eu utilizo até hoje, é o melhor checkout na minha opinião. E é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Lembrando que o meu método Importador Nato, para você ter esse tipo de experiência, conseguir vender constantemente todos os dias na internet, vai estar aqui, primeiro link na descrição. Então é isso, a gente se vê numa próxima, valeu e falou!